Quando a gente muda o nosso olhar, é aí sim que as coisas se transformam. A partir do momento em que a gente para, reflete, entende onde a gente está, é quando a gente realmente consegue mudar o nosso entorno. Partindo desse ponto, nós, da Betel, da área de educação da Betel, resolvemos sacudir um pouco tudo que a gente já tinha construído. Bom, eu vou começar falando quem somos nós. Então, nós somos uma sinagoga liberal e igualitária, tá? Nós fizemos, assim como a Hannah falou, nós fizemos uma reestruturação em toda a área de educação. E nós estamos ampliando essa área de educação. É uma sinagoga, é uma congregação, apesar de antiga, é pequena, mas nós estamos ampliando a cada ano, graças a Deus. E é isso que nós queremos mesmo, cada vez mais. Trazer famílias que estavam paradas, famílias que se consideram judeus por ter nascido de ventre judaico. Então, nós estamos trazendo aos poucos essas famílias para a nossa congregação. O que mais? Nossa comunidade é uma comunidade bem heterogênea, para quem conhece. Então, nós temos famílias mais tradicionais, nós temos famílias que não têm nada ou pouco de judaísmo, e, como eu falei, nós temos famílias também que são famílias que se consideram judeu pelo sobrenome, porque a mãe é judia, porque a avó é judia, enfim. A estrutura das nossas famílias são estruturas onde... As nossas famílias têm estruturas bem diversas, mas no sentido de que temos a mãe que é judia e o pai não, o pai que é judeu, a mãe não. Mas o que a gente tenta nessa mistura, junto com os alunos que, em sua maioria, não são de escola judaica, é apresentar para eles a possibilidade de viver o judaísmo. E viver mesmo. Não só com teoria, mas realmente viver ele e sentir ele na pele. E assim os nossos alunos, de maioria em escolas não judaicas, eles iniciam o curso de Bat de Bar Mitzvah. O que acontece, então, no nosso curso? O resultado final era a cerimônia. Todo mundo lindo, chique, cantado. Os alunos, são eles que conduzem toda a tefilá. Acho que de 16 brachot, eles fazem 14. Tá? Então, hoje em dia, são eles que tomam esse papel para si. São eles que, às vezes, decidem até qual é a melodia da brachá. A gente costuma fazer isso. Junto disso, previamente, tem o conhecimento, então a gente fornece para eles diversas maneiras de... Possibilidades de viver isso. E deles fazerem o Bar Mitzvah, o Bat e o Bar Mitzvah, a cerimônia, da maneira como eles querem conduzir. Afinal de contas, eles são os protagonistas desse processo. Só que é aí que o ponto mudou um pouquinho, que a nossa chave virou. Tendo nas nossas mãos alunos que não fazem parte de grandes comunidades hebraicas, escolas judaicas, Tnuot, a vida comunitária se torna completamente atrelada à vida diária. O ser judeu para eles passa a ser judeu numa escola. A gente tem alunos em escola católica, a gente tem alunos que nunca souberam, mas os pais querem que faça bar mitzvah. Então, que fazem parte de federações de esporte, que fazem parte de atléticas da escola. O ser judeu para eles é, antes disso, estar no espaço não judaico. A partir do momento que a gente parou e viu isso, a gente mudou muito a nossa forma de educar. Bom, então o jovem como centralizador do seu próprio processo. Como que a gente faz isso? Então, através de conhecer o aluno, apesar do projeto ser igual para todos os alunos, a partir do momento que a gente tem uma reunião individualizada com as famílias
e a reunião com o próprio aluno, nós conversamos, não é uma reunião, mas é uma conversa com esses alunos, nós individualizamos o processo de cada um. A gente não pode unificar o Bata e o Bar Mitzvah e achar que o Bata e o Bar Mitzvah, o ponto final realmente é a festa. É lindo, maravilhoso, já passei por esse processo há 1 ano atrás, é lindo, enfim. Mas a gente não pode generalizar e falar que somente o processo é a cerimônia final. Então, a gente pegou 2 exemplos desse momento grupal, mas de individualização do processo. Então, essa é uma turminha nossa, uma das nossas turmas, que agora temos 3 turmas. Graças. Uma das nossas turmas. A proposta era que eles construíssem a sua linha do tempo no judaísmo. E mesmo alguns estando em escola judaica, ou mesmo os que não são de escola judaica, a gente recebeu uma enxurrada de respostas diferentes, de construções diferentes. E o mais legal foi ver, por serem misturados, por não ter essa separação de alguma forma de quem já é de escola judaica, de quem não é, eles ficavam muito impressionados com o processo do outro e muito orgulhosos desse processo. De ver que o amigo que nunca tinha feito um Rosh Hashanah obrigou a família a fazer Rosh Hashanah pela primeira vez em 35 anos. Então, eles terem um acesso ao individual de cada um transformou o processo em algo muito rico. E uma outra atividade que a gente costuma fazer no início do ano ou do semestre é que a gente pede para eles dizerem o que é o Bar e o Bata. Eles vão dizer para a gente, toda a primeira aula a gente constrói um mapa mental deles colocando o que é o Bar e Bata para eles. Seja só cerimônia, festa aparece sempre, festa é a primeira coisa que eles colocam. E a gente viu uma mudança muito grande que eles passaram a colocar sensação. Tá? Eles começaram a colocar medo, eles começaram a colocar animação. Então, o Bar e Bata também tinha um fundo muito emocional. A partir do momento que a gente tem essas respostas, é aí que a gente transforma o planejamento que já estava pronto. É aí que a gente repara que a turma que é o extrato da aula gosta muito da questão da cerimônia. Ou a turma que eu tenho no Aleph gosta muito do vocabulário em hebraico. Tudo isso a gente faz, a gente tem o nosso planejamento, mas a gente passou a olhar atentamente para cada resposta e para cada identidade grupal. Bom, nós temos, então, nossos pilares do projeto de educação, que é a educação judaica, que ela é formada pelo Hag, cultura judaica, hebraico, vivências, o histórico. E, aliás, eu queria aproveitar, Mariana, os seus vídeos são inspiradores, se tornaram inspiradores para a gente utilizar. A gente utiliza sem a sua permissão, mas já permitindo, por favor. Os seus vídeos nós utilizamos como base, não todos, mas assim, em alguns momentos nós realmente utilizamos os seus vídeos para dar início para a nossa aula. Vivências e experiências que nós fazemos ao longo dos anos. Então, nós trazemos as famílias. Existem famílias, eu tive um caso de uma família que nunca tinham feito um Seder de Pessach. Não é por questões financeiras, mas sim são famílias que são afastadas da comunidade. E quando dá de 11 para 12 anos, os pais começam a pensar, poxa, está na época do meu Bata. Porque daí os pais lembram, ou as avós falam, e aí, seus filhos vão fazer ou não fazer o Bata e o Bar Mitzvah? Então, uma família que nunca tinha feito um Pessach na vida, eles vivenciaram esse momento com a gente. Parcerias com a família. Então, nós temos parcerias ao longo do ano com as famílias. Nós trazemos as famílias e fazemos várias atividades, gincanas, competições com as famílias, ou somente bate-papos, somente não, mas também bate-papos com essas famílias, e o acolhimento individual. Quando a gente fala de responsabilidade perante o processo de identidade daqueles jovens, a gente não tem como tirar o acolhimento individual. O que isso quer dizer para a gente? Quando a gente fala de olhar cada grupo, é óbvio que jovens eles são muito parecidos, mas são extremamente individuais. Por que esse pilar apareceu depois? Não é que ele não existia. A gente passou a propor ele para as famílias. As famílias recebem
uma carta relatório a cada 2 meses, contando do processo. Uma carta divertida, não é para ser algo sério, é para contar realmente. A gente sempre brinca com eles que o nosso nome aparece muito no WhatsApp deles. A gente está sempre em contato, a gente está sempre chamando, a gente está sempre convidando. E a partir do momento que os alunos percebem isso, eles se tornam a primeira pessoa desse processo. E ver essa transformação para a gente foi algo essencial, porque ele se tornando a primeira pessoa, a parceria com a família mudou completamente. Os pais pedem para vir. Os pais perguntam quando é a próxima atividade. Os pais pedem para ser competição, porque a gente descobriu que o nosso grupo de pais é extremamente competitivo, mais do que os alunos. Então, gente, a gente vai fazer torta na cara. Eles estão animadíssimos, porque eles já descobriram que é torta na cara. Então, a partir do momento em que esse acolhimento individual e perceber nuances desse indivíduo, seja de inclusão, seja de histórico, seja de pertencimento, até a dificuldade do pertencimento, o nosso processo se tornou extremamente valioso. Aproveitando o acolhimento individual que nós reestruturamos, o que foi muito bacana, no final do curso, né, no final do BAT, não é? Enfim, o aluno recebe, então, se são meus alunos, eles recebem da minha mão uma carta emotiva, onde nós choramos juntos, eu e o aluno somente, com fotos deles ao longo do processo, e não é um relatório, mas é uma carta de como foi esse processo, e realmente eles guardam essa carta com muito amor. E uma outra coisa que nós também começamos a fazer é nós participarmos das cerimônias dos alunos. Nós somos convidadas pelos próprios alunos a subir na Liá. Nós fizemos algumas cerimônias onde os alunos nos convidaram, onde isso não existia, e os alunos começaram a convidar as próprias Morot para fazer a Liá juntamente com eles. A gente fica só um pouquinho nervosa nesse momento. A gente tem o privilégio de ter uma equipe por trás muito boa. Então, a gente costuma fazer vídeos e momentos dos alunos contarem para a comunidade ou para o Instagram o que vem acontecendo. Eu não vou ler porque a gente só tem 2 minutos, mas podem ler rapidinho. E a gente tem esse tipo de resposta, que são muito variadas, mas que mostram São respostas de alunos. De alunos, tá? Isso é respostas de alunos reais. São muito variadas, mas mostram o quanto esse processo agora está realmente ajudando eles a criar uma identidade. Porque a nossa preocupação era exatamente o que acontece depois que a cerimônia bonita acaba. O quanto a gente consegue perceber que a gente realmente fez parte da construção daquela identidade. E isso, normalmente acontece perto da cerimônia, é isso que dá pra gente o continuar. Então, para finalizar, para nós da Bethel, nesses últimos 2 anos e meio, o Baribat realmente significou uma nova jornada para os jovens dentro do judaísmo, dentro da comunidade, mas principalmente dentro da vida deles. Eles passam a se responsabilizar pelo ser judeu no mundo hoje em dia. Dos meus alunos que sofrem antissemitismo nas escolas que não são judaicas, de saberem a sua história, de terem vontade da sua história. E, mais do que isso, para nós duas, o momento em que eles pedem para continuar no curso, mesmo depois da cerimônia, quer dizer que deu certo. Muito obrigada. Quem quer fazer uma pergunta? Temos agora 55 segundos. Uma pergunta só, por favor, uma resposta breve. Uma pergunta só. Não tá agora foi. Eu queria saber qual é o tempo desse percurso que vocês falaram e se depois existe algum projeto. Tenho 30 segundos. O tempo, 18 meses, tá bom? Okay. Isso depende do aluno. A gente tem conversa... 18 meses. 18 meses, 1 ano e meio. A gente tem conversas com as famílias de se o aluno precisa de mais tempo. Como a gente tem essa recorrência de chamar eles, isso é construído junto, então a gente marca 2 datas, normalmente, a gente já reserva.
E o pós, eles querem muito. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade, mas as famílias, a rotina em São Paulo tá realmente muito complicada e No Rio é igual. a gente tá tentando tirar do papel. Tá bom. Vou procurar você. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Bom, na sequência eu tenho o prazer de...